Olá, meu povo, graça e paz, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a sua família, meus irmãos, no nome poderoso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus queridos, Deus abençoe todos vocês, os meus seguidores que me seguem pelo Pai. Meus irmãos, a palavra de Deus hoje quero deixar para os irmãos, está em 2 Crônicas, capítulo 18, 2 Crônicas, capítulo 18 é a mensagem de hoje, meus irmãos, que diz assim, quando o rei Josafá, ficou rico, tornou, porque o rei Josafá, pela sua obediência a Deus, meus irmãos, glória a Jesus, ele se tornou um homem rico e poderoso, louvado seja Deus, Senhor, deu muita honra para Josafá, por causa que ele obedecia a Deus, em tudo que Deus mandava ele fazer, ele era fiel a Deus, louvado seja Deus. Então ele ficou um homem rico, um rei rico e poderoso, louvado seja Deus, e ele forma uma aliança, meus irmãos. Mas o rei Josafá, de repente ele se torna amigo do rei de Israel, mas eles formam uma aliança por meio de casamento, diz a palavra de Deus, meus irmãos. Então, meus queridos, glória a Jesus, então o rei Josafá, ele resolve visitar, meus irmãos, o rei de Israel, meus irmãos, que era Acabe, glória a Jesus. E o rei Acabe, meus irmãos, faz um banquete, manda matar muitos boi, muitas ovelhas, gordo, para fazer um grande banquete para receber o rei Josafá com todo o seu exército, com todos os seus soldados que estavam vindo com ele, louvado seja Deus. Então eu digo, meus irmãos, louvado seja Deus, que ali é feito como numa praça pública, louvado seja Deus, aquele grande evento, foi colocado ali 2 tronos para os 2 reis, louvado seja Deus. E ali, meus irmãos, glória a Jesus, o rei Josafá sentado no seu trono e o rei Acabe no dele, os dois conversando. O rei Acabe diz, vamos comigo, amigo, tu irás comigo guerrear contra Ramote e Gileade, glória a Jesus. E o rei Josafá responde, meus irmãos, disse, eu irei, contigo, eu e todo o meu exército, louvado seja Deus. Mas o rei Josafá diz, primeiro vamos consultar o Senhor Deus, aleluia, glória a Jesus. Então, meus queridos, eu digo, meus irmãos, que o rei Acabe manda chamar os 400 profetas, glória a Jesus, que começam, meus irmãos, ali profetizar diante dos 2 reis, louvado seja Deus. Mas Acabe pergunta para os 400 profetas, disse, nós podemos ir guerrear contra Ramote e Gileade, nós ganharemos a batalha, o Senhor será conosco, nós ganharemos a batalha ou não? Então, meus irmãos, os 400 profetas disseram, pode ir, o rei, pode ir e o Senhor lhes dará a vitória, Pode ir, o Senhor ganhará a batalha, pode ir guerrear contra Ramote e Gileade, porque o Senhor lhe dará a batalha, agora a vitória contra Ramote, Louvado seja Deus. Mas não estava profetizando a verdade, meus irmãos. Então, meus irmãos, o rei Josafá diz, ainda tem algum profeta que possamos consultar o Senhor por meio dele. Então, Acabe disso, olha, tem Micaías, mas eu não gosto dele. Tem Micaías, mas eu odeio ele, não gosto dele porque ele só profetiza coisa ruim para mim. Por isso eu não gosto dele, louvado seja Deus. Então, meus irmãos, o rei, agora Josafá diz, não diga isso, rei, Então, meus irmãos, a Bíblia diz que o rei Josafá manda chamar, Micaías, manda um dos seus eunucos, um dos seus soldados, chamar Micaías, buscar Micaías, louvado seja Deus. E os 400 profetas continuam profetizando diante do rei, dizendo que o Senhor, lhe daria a batalha, agora Jesus. E um dos profetas, que era Zedequias, louvado seja meus irmãos, ele faz um chifre de ferro e diz, ó rei, o Senhor vai guerrear com esse chifre e o Senhor lhe dará a vitória contra Gileade e Ramote, louvado seja Deus. Então, meus irmãos, eu digo, meus irmãos, glória a Deus, que Micaías ainda está a caminho, com o soldado que estava trazendo Micaías, meus irmãos, e o soldado no meio do caminho diz, meus irmãos, para Micaías,
né? Louvado seja Deus. Todos os 400 profetas estão dizendo que o rei vai ganhar a batalha. O Senhor dará a vitória para o rei contra Ramote e Gileade. É melhor que você profetize também a mesma coisa. Aí, meus irmãos, né, Micainha responde aqui no versículo 14, né, para o soldado, disse: eu juro pelo Senhor Deus, que eu falarei somente o que o Senhor me ordenar. Eita, glória a Deus, aleluia. Fala somente o que o Senhor te mandar. Quem fala o que Deus manda, meus irmãos, não perde batalha. Quem fala o que Deus manda é vitorioso. Quem fala o que Deus manda se cumpre tudo quanto ele fala. Quem fala o que Deus manda, meus irmãos, aleluia, nunca perde uma batalha. Me louvado seja Deus. E a Bíblia diz, meus irmãos, louvado seja Deus. O profeta Micainha, meus irmãos, ele diz: eu vejo o céu aberto, né, e o Senhor sentado no seu trono. E ali está o Senhor perguntando: quem vai enganar Acabe? Quem vai enganar Acabe para que ele vá lutar contra Ramote e lá ele morra na guerra? A Bíblia diz mesmo que os anjos começaram a falar, falavam uma coisa, outro falava outra, e até com uma voz, meus irmãos, o espírito, né, maligno falou, uma voz que disse: eu vou enganar Acabe. Agora eu usarei os 400 profetas para profetizar mentira para Acabe, para que ele vá, né, guerrear contra Ramote e lá ele morrerá. Agora Jesus. É forte, né, irmão? Agora Deus. O espírito maligno era o próprio Satanás, né, irmão? Né, que falando para Deus que ia enganar Acabe, né? E o Senhor permitiu, né, irmão? Deus disse: então vai e engana Acabe, né? Louvado seja Deus. Deus permitiu. Glória a Deus. Por causa da desobediência de Acabe, Deus permitiu que Satanás enganasse ele, né? Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, quando a Bíblia diz que quando o soldado chega com Micainha, meus irmãos, o rei Acabe pergunta a Micainha: devemos ir guerrear contra Ramote e Gileade? Ganharemos a guerra ou não? Então, meus irmãos, a Bíblia diz que Micainha até tenta testar, Acabe disse: vá, e o Senhor lhe dará a vitória. Mas o rei, ele percebe que Micainha estava apenas testando ele, né? Louvado seja Deus. E ele disse: olha aí, tá vendo? Ele só profetiza coisa ruim. Por que você nunca profetiza coisa boa para mim? E disse ao rei: eu vejo, né, os soldados glória a Deus de Israel, os filhos de Israel, os soldados de israelita, todos jogados nos montes como ovelha sem pastor. Louvado seja Deus. E o Senhor manda te dizer, o rei, se o Senhor for guerrear se o Senhor for essa guerra contra Ramote e Gileade, o Senhor não voltará dela com vida. Eita, Deus tremendo e poderoso. A Bíblia, meus irmãos, que o rei fica furioso e manda lançar, né, Micainha da prisão, e diz: não dê água e não dê pão nem água para Micainha até que eu volte da guerra sã e salvo. Aleluia. Então Micainha disse: se o Senhor voltar ao rei, se o Senhor voltar dessa guerra com vida, não for o Senhor não falou pela minha boca. Eita, glória a Deus. Irmão, sabe o que eu quero dizer com isso? Que tem hora que o profeta verdadeiro, ele fica como mentiroso diante dos falsos profetas, né, irmão? Louvado seja Deus, né? Aleluia. Mas depois vem a resposta de Deus. Essa aqui é a parte boa, né, irmão? Agora, né? Então, meus irmãos, ele diz que o rei Acabe disfarça, ele veste uma capa diferente e disfarça. E diz para Josafá, diz: olha, fica com a tua capa de rei que eu vou me disfarçar. A Bíblia, meus irmãos, que ele entra ali, começa a grande batalha, meus irmãos, e o rei se disfarça. Mas o rei de Ciro deu uma ordem. Diz: olha, não fira nenhum soldado, mas somente o rei de Israel. E a Bíblia, meus irmãos, que eles começam a atacar o rei Josafá, né, meus irmãos? E o rei Josafá clama ao Senhor e o Senhor dá o livramento. Então o soldado percebe que não era o rei de Israel, então ele desiste, meus irmãos, de Josafá. E de repente, um soldado Ciro atira uma flecha, e aquela flecha vai diretamente, meus irmãos, e entre as juntas, meus irmãos, da capa de Acabe que estava disfarçado. Então, meus irmãos, e o rei Acabe dá um grito, né? E manda que o homem da sua carroça,
do seu carro, dê meia volta e volte, saia da batalha, porque ele estava ferido. Diz que o rei fica de pé, meus irmãos, só segurado no seu carro, né? Diante dos seus filhos, meus irmãos, glória a Deus. E naquele mesmo dia à tarde, né? A Bíblia diz que, meus irmãos, que Acabe morreu, né? Louvado seja Deus. Amém, meus queridos? Essa é a mensagem, meus irmãos, que o Senhor manda falar para os meus irmãos nesta manhã. Amém, aleluia. Nunca, meus irmãos, não deixe ninguém te enganar, porque Jesus garante a vitória. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e a tua família, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus queridos, deixa um mimo, amém? Agora me envie um mimo, 2 ou 3 mimos, amém? Louvado seja Deus, meus irmãos, estou precisando, amém? Me ajude aí mandando mimo, tá bom, meus queridos? Em nome de Jesus, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.